Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Você já deve ter ouvido falar do assunto do novo nascimento, não é? Sabe que nos Estados Unidos ele é bem comum, né? O born again, nascido de novo, né? Se fala muito sobre esse assunto. Eu tenho a impressão, mesmo eu nunca tendo vivido nos Estados Unidos, mas tenho muito contato com a cultura americana, eu tenho a impressão que eles falam mais sobre esse assunto do que nós aqui no Brasil. Pode ser só minha impressão, mas parece que eles falam mais. E eu acho que você já ouviu uma vez ou outra falar sobre o assunto. Eu queria, nesse vídeo, falar um pouco sobre isso. Você já nasceu de novo? Já nasceu uma nova vida para Cristo? Viver com Cristo e viver para Cristo. Já nasceu para isso? Sabe que, por isso nós falamos do batismo bíblico, ele é feito em um adulto, não em um bebezinho, porque ele simboliza esse novo nascimento. E o nenenzinho, ele não está nascendo de novo, porque ele não sabe nem o que é pecado, não sabe nem falar, né? Coisa mais básica. Os bebezinhos que são batizados, muitas vezes eles ainda estão sendo amamentados. Nem o alimento sólido eles ainda comeram. Enfim, a Bíblia diz que, em Mateus capítulo 28, que a pessoa precisa ser ensinada antes de ela ser batizada, né? Está bem clara a ordem de Jesus. Então, quando a pessoa se batiza, ela está como que entrando para o exército do Senhor. Mas não vamos falar exatamente do batismo, até porque ele é um ritual dado por Deus que simboliza o novo nascimento. É interessante esse simbolismo, porque quando a pessoa entra na água, ela entra por inteiro. Isso quer dizer que a vida passada, seja ela boa, só um pouquinho ruim, ou muito ruim, e um pouquinho boa, não importa agora, você está nascendo de novo. Quando nós nascemos de novo, a vida passada realmente fica no passado. Nós não estamos numa concorrência dizendo assim, eu nasci de novo, mas pelo menos eu nunca fui um presidiário, né? Eu nasci de novo, mas eu sou formado médico, sabe? Eu sou formado advogado. Não, se você nasceu realmente da maneira como Deus deseja o novo nascimento, você nasceu do zero. Por isso que fala, você morre para o pecado e nasce para Cristo. Uma vida totalmente nova. A nova vida em Cristo não tem nada a ver com a antiga. Ela não começa a partir da antiga, sabe? Como se fosse assim. Deixa eu explicar, talvez de uma maneira bem simples. Vamos dizer, como eu estava falando antes, 2 homens são batizados. Um viveu uma vida honesta, uma vida íntegra, pelo menos aos olhos dos homens. Vamos dizer que ele estava a 60% do ideal de Deus. O outro foi um drogado, foi um bandido, e ele estava apenas, ele havia vivido 10% do ideal de Deus. E agora eles se batizam e um está na frente do outro. Não, não é assim. Aos olhos de Deus, zerou. Bondade, a maldade, ela zera. A salvação começa ali. Então, a nova vida em Cristo começa ali. Ali vocês, os 2 homens começam a crescer. Ali os 2 homens começam a aprender. Ali os 2 homens não olham para trás, eles são humildes para saber que eles dependem de Cristo 100% para serem salvos. Sem a morte de Cristo na cruz, não tem salvação para ninguém, nem para o bonzinho, nem para o malzinho, ok? Cristo é que transforma por completo a cada ser humano. Por isso, se você é chamado pelo Espírito Santo a se entregar a Cristo, não fique falando, mas eu já fiz tanta coisa errada, só Deus sabe, ninguém conhece da minha vida, a minha intimidade. Isso para Deus não tem valor, não tem problema. Não tem problema.
Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a sua dívida. Isso não quer dizer, como dizem os espíritas, por exemplo, que é uma salvação gratuita e barata. De forma alguma. Cristo pagou pela nossa salvação. Ele pagou muito caro. Ele pagou com a sua própria vida. Ele pagou com o seu próprio sangue. Ele era Deus e se fez homem para morrer por nós. Não foi nada barato. Foi muito caro. Foi bem pago. O texto original da Bíblia, que diz que Jesus pagou, um deles, pagou pelo nosso pecado, no original diz que ele fala assim, ele pagou a tal ponto que o credor ficou satisfeito. Isso quer dizer, o próprio Satanás ficou satisfeito. A dívida foi paga. Tá? Tanto é que muitas vezes, quando uma pessoa está endemoniada e a outra fala assim, o sangue de Jesus tem poder, ou algo assim, o diabo se irrita, e eu já vi essa cena, ele se irrita porque não tem o que falar. Uma vez eu estava numa sessão de exorcismo, não porque eu quisesse, estava com 2 amigos, uma mulher estava endemoniada, e o diabo, nós estávamos orando para o demônio sair daquela mulher, e o diabo começou a acusar um dos meus amigos, falou, tira a mão de mim, seu sujo. Começou a acusá-lo, e o meu amigo falou assim, o sangue de Jesus tem poder. E naquela mesma hora o diabo se calou e parou de acusar o meu amigo, e finalmente o demônio saiu daquela mulher depois. Então, o sangue de Jesus é muito valioso, é precioso demais. Pedro, comparando naquilo que ele conhecia, ele disse, é muito mais valioso do que ouro e prata. O sangue de Cristo é muito mais precioso do que isso. Então, Cristo está chamando você, esteja onde você estiver, seja quem você seja, quem você for, você está sendo convidado para nascer de novo, para começar uma nova vida com Cristo, em todos os aspectos. Veja, não confunda começar uma nova vida com Cristo de se tornar um religioso, tapado, fanático, alienado. Não é isso. Nova vida com Cristo abrange tudo. Um novo homem, um homem trabalhador, um homem que é um melhor marido, que é um melhor pai, que é um melhor amigo, que é o melhor em tudo. Ele é transformado em todas as áreas, para todas as áreas. Ele começa uma nova vida com Cristo e isso abrange simplesmente tudo. Tudo. Ok? Então, dessa forma, a vida dessa pessoa começa a ter paz, uma paz que ela nunca teve, uma humildade que ela nunca teve, uma esperança que ela nunca teve, uma fé e confiança que ela nunca teve, etc. Por isso, Jesus deu tanta importância a chamar as pessoas dos seus dias para que nascessem de novo. Né? E logo depois, Jesus voltou ao céu, a mensagem dos discípulos era: arrependei-vos, né? E cada um seja batizado. Né? Pode olhar lá, Atos capítulo 2 e capítulo 3, né? Pedro pregando, e num dia só, 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus, porque elas queriam essa nova vida em Cristo. Uma vida muito superior ao que esse mundo tem a oferecer. Muito superior ao que os títulos passageiros desse mundo têm a oferecer. E não se desanime se você estiver muito velho, falando, não, agora já estou muito velho para isso, né? Quando eu me converti aos 17 anos de idade, eu pregava para o meu avô e eu sentia o Espírito Santo falando com ele, ele até tinha uma vontade, mas eu sentia do outro lado ele pensando, já estou velho agora para mudar, então vou ficar desse jeito mesmo até morrer. E ele morreu sem Cristo, não aceitou a Cristo, não aceitou a salvação de Cristo, não aceitou nascer de novo. Mas você está me ouvindo agora, tantos anos depois, estou eu aqui falando a mesma mensagem. Não importa a sua idade, você pode estar super idoso, não importa, você pode começar uma vida nova. E olha,
a vida eterna, ela vai ser eterna. Então, esses poucos anos que nós passamos aqui na Terra, são tão poucos que não dá nem para levar em conta. Passa muito rápido, né? Eu me lembro de um português que era primo do meu avô, e ele falou para mim assim, olha, eu servi exército durante 5 anos nas Ilhas dos Açores, porque houve um problema lá de guerra, e aí ele ia ficar só 1 ano, mas daí teve que ficar 5 anos, né? Aí, como eu era criança, eu olhei para aquele homem, né, dos 70 anos, acho que na época ele tinha uns 60 anos, para uma criança de 10, sei lá, ele era velho, né, muito velho. Eu pensei, 5 anos, o que é 5 anos para um velho desse, né? Então, a gente pode falar assim, 60 anos, 70 anos, perto da eternidade, não é nada, não é nada. Então, vale a pena começarmos uma vida nova, esteja você em que idade for, repito, em que lugar for, seja você quem for, Cristo está te convidando para você nascer de novo, para você começar uma nova vida, e Jesus vai apagar o teu passado. Obrigado pela sua atenção. Eu peço agora que você deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com mais pessoas para que o nosso canal possa crescer e, acima de tudo, a mensagem de Cristo chegue a cada vez mais pessoas. Amém.